brasileiro, que representa o povo brasileiro, que tem que decidir dentro da Constituição. E é deplorável que a interdição desse debate esteja ocorrendo. É deplorável que haja praticamente uma ameaça a esse parlamento, caso haja votação de um processo. Não é que ele vá ganhar ou vá perder. Está se interditando a possibilidade que o povo brasileiro, através de seus representantes, possa opinar. E isso é muito grave para a democracia. Eu lhe asseguro que eu estou muito preocupado com o que a gente chama de democracia liberal, porque eu escuto discursos feitos por aqueles que são os defensores, os pretensos defensores de uma democracia relativa, porque tudo está relativizado. O que era jurisprudência, o que era legislação, o que era constitucional, deixou de ser para justificar se tirar Bolsonaro do debate político. O primeiro ex-presidente, desde 1985, está sendo julgado direto numa turma, não é no pleno do tribunal. Todos os demais foram na primeira instância, sem direito a um duplo grau de jurisdição, né? O primeiro que está sendo julgado com esta velocidade e desta forma, com praticamente sem o direito de defesa. O seu delator, 11 depoimentos diferentes, mudando o tempo todo, inclusive com publicações feitas em órgãos de imprensa sério, dizendo que estava sendo coagido e o tempo todo mudando a sua condição para tentar adequar o seu depoimento. Então, está havendo uma situação muito grave no Brasil e que não é justiça. Foi o que disse o Tarcísio, na verdade, que foi mal interpretado. Isso é um julgamento político e na política a gente precisa resolver no parlamento, que é o lugar da política. Pois não? Não me lembro dessa convicção toda do parlamento discutindo foro privilegiado quando o opositor era o adversário, né? Quando vocês estavam vendo o julgamento dos adversários, na verdade. Primeiro ponto, não é verdade isso. Sobre o foro na primeira instância, o senhor sabe muito bem que a discussão que está sendo feita agora é uma discussão de mudança de foro por oportunismo para salvar o ex-presidente Bolsonaro. É disso que se trata. Porque houve a mudança no Supremo em 2023. Cada hora muda cada hora os senhores defendem uma causa em causa própria. E dois, o senhor fala, o sistema quer tirar Bolsonaro da eleição. Isso também não é verdade. Isso não está em discussão nesse julgamento. O presidente Bolsonaro está inelegível por uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral, como o senhor também sabe. Esse discurso, é claro, vale para a narrativa, tal, mas só para a gente estar encerrando a entrevista aqui, mas só para não deixa o senhor falar o quanto quiser, por óbvio, o senhor sabe, a gente está aqui para o debate, mas não é disso que se trata. É que o senhor disse que não vai dizer o que foi dito na conversa com o ministro Gilmar Mendes. Eu permiti, deixa eu só concluir. Eu devolvo para o senhor. Claro. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, aqui na entrevista ontem, ele disse, inclusive, que o ministro Gilmar Mendes teria dito que isso da mudança de foro é um absurdo, porque é um casuísmo, e deu até uma frase, vocês vão criar 20 moros na primeira instância. O senhor estava nessa reunião. Então, não é que o senhor vazou a reunião, não. O presidente do PL contou isso aqui ontem. Isso aqui foi ontem, está gravado, é oficial. Então, só para dizer que somos nós que estamos dizendo. Foi o presidente do partido do senhor que disse isso sobre a mudança de foro. Só para deixar tudo direitinho aqui. Pode falar, por favor. Obrigado, André, pela sua gentileza. Bom, dizer primeiro que é a sua opinião, a minha é outra opinião. Eu estava falando sobre anistia, não estava falando sobre foro. Já que você está falando sobre foro, eu reitero o que disse. O foro foi mudado por conveniência do tribunal para permitir, isso é a minha opinião, para permitir justamente a retirada do presidente da República, que é a maior liderança de direito do país, do jogo eleitoral. Isso é a minha opinião. Você tem a sua, eu tenho a minha. Tá? Isso foi feito de forma casuística, aliás, contra uma decisão de menos de 5 anos atrás, com o acordo puxado pelo atual presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Barroso. E essa situação só se concretizou agora em abril de 25. Né? Aliás, o julgamento foi feito de trás para frente, que o julgamento estava acontecendo, né, por uma questão questão conexa, porque tinha alguém com foro nesse processo. Para justificar o processo, só conseguiram terminar em 25. Então, na verdade, o presidente estava sendo julgado de forma irregular, agora que eles conseguiram normalizar o processo. Quanto à questão da conversa, André, quem me pediu reserva não foi o presidente Valdemar, ele tem todo o direito de falar o que quiser, ele é independente. Eu estava numa conversa e quem me chamou para conversar me pediu reserva. Eu mantenho a minha palavra e me reservo o direito de só falar a respeito do tema, se quem pediu a reserva da conversa abrir mão dessa situação. Claro.
É, a opinião do senhor, claro, mas uma coisa é a opinião, outra coisa são os fatos, né? O senhor falou antes de julgamento em primeira instância, só por isso que eu falei que... É a sua opinião. Essa é a opinião do senhor, está tudo certo. Ah, ok. Então não diga... Essa é a opinião do senhor, está tudo certo, senador. Não é, mas porque houve a mudança do foro privilegiado, o senhor sabe muito bem disso, o senhor acompanha Não, eu não sei muito ali bem, no Supremo em 2023. Olha, isso é um vício de quem está entrevistando. A gente pode está resgatar. falando e já está colocando qual é a minha opinião. A minha opinião é outra, diferente da sua. Eu não sei muito bem, não. O que eu sei muito bem foi o que eu disse. E o que eu disse eu assumo. Eu estou falando o que eu estou assumindo aqui, publicamente. E o que a senhora fala, a senhora assume também. A senhora não pode botar a palavra na minha boca, por favor. Eu não sei muito bem, não. O que eu sei muito bem eu disse à senhora. O senhor terminou? Acabou? Claro, a resposta. claro. Obrigado. O que anistia para quem o senhor defende quando o texto for discutido no Senado? Ah, ok. Bom, primeiro eu acho que ela vai começar na Câmara.